Imagina pagar milhares de reais ou até dólares para se isolar num retiro naquelas montanhas paradisíacas, sabe? Aham, aqueles bem exclusivos. Exato. O pacote promete uma experiência radical. 24 horas inteiras sem poder curtir uma única foto nas redes sociais. Sem responder aquele e-mail de trabalho no fim de semana. Nossa, sem maratonar nenhuma série e ainda com uma dieta estritamente baseada em plantas. É o pacote completo. Sim. Para a maioria das pessoas que estão completamente exaustas da cultura moderna, isso soa tipo como o mais novo e badalado experimento do Vale do Silício para curar o esgotamento mental. Uma espécie de jejum de dopamina de luxo, né? Bem isso. Mas e se na verdade essa prática for uma tecnologia espiritual antiga, executada toda semana e, detalhe, de graça, por uma comunidade global? É uma mudança de perspectiva em tanto. E o mais intrigante é que para essa comunidade não se trata de um detox esporádico para voltar a produzir mais na segunda-feira. Sim, não é um truque de produtividade. De jeito nenhum. Trata-se de uma arquitetura de vida completa. É uma blindagem intencional contra o barulho do mundo. E é exatamente essa arquitetura que a gente vai desmontar e entender na nossa exploração de hoje. Para quem nos acompanha, a missão desta análise aprofundada é dar um mergulho no capítulo 13 do recém-revisado Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A edição novíssima de 2025. Isso. O foco desse capítulo são os padrões de vida cristã. Mas olha, o nosso objetivo aqui passa longe de apenas ler uma lista burocrática de regras de conduta. Seria muito raso ficar só nas regras. Exatamente. A gente quer entender a mecânica por trás de tudo isso. Como essa comunidade enxerga a interseção entre uma fé super profunda e as escolhas mais rotineiras possíveis. Desde o que comer até como gastar o tempo livre. Pois é. E para ditar o ritmo da nossa conversa, o texto começa falando sobre um conceito chamado o auto-chamado de Deus. É o alicerce de tudo. Então, o que esse conceito realmente exige na prática? Porque parece algo bem imponente. O texto estabelece uma premissa inegociável logo no primeiro parágrafo. Não estamos falando de uma simples modificação de comportamento, tipo alguém que decide parar de roer as unhas no ano novo. Ah, não é uma meta de autoajuda. Exato. O auto-chamado exige uma transformação completa da natureza e da mente do indivíduo. A lógica que eles apresentam é que o coração humano se torna literalmente a morada do divino. Caramba. E se essa premissa for aceita de forma literal, as ações diárias deixam de ser meros hábitos. Elas passam a ser reflexos de uma presença contínua. É como se cada detalhe da vida, desde a hora que a pessoa acorda, estivesse sob uma nova administração. Uma gestão totalmente diferente. Sim. O manual sugere que a pergunta constante deve ser: o que Jesus faria no meu lugar? Essa é a bússola. É isso que dita todas as outras diretrizes do documento. Certo, vamos desvendar isso, começando de dentro para fora. Me parece um bom caminho. Porque antes da gente olhar para a roupa que a pessoa veste ou para o prato de comida, o manual foca no campo de batalha mais íntimo, invisível e perigoso que existe. A nossa própria mente. Exatamente. O texto fala muito sobre uma espécie de dieta mental. E eu gosto de pensar assim, se a gente imaginar o cérebro humano como o algoritmo de uma rede social contemporânea, a neuroplasticidade explica muito bem essa lógica deles. Com certeza. Aquele princípio de que o cérebro se adapta ao que consome. Isso. O algoritmo te entrega mais daquilo que você clica. Se uma mente é alimentada o tempo todo com estímulos rápidos, ficção acelerada, o cérebro se molda para desejar exatamente essa velocidade. O que é fascinante aqui é como um documento oficial de uma igreja em 2025 lida com a nossa realidade hiperconectada. Eles não ignoram o mundo digital. Eles vão direto ao ponto. O manual reconhece explicitamente o rádio, a televisão, a internet e as mídias modernas como instrumentos de altíssimo poder. E o legal é que eles não caem na armadilha saudosista de dizer que a tecnologia em si é um mal inerente. Não é um discurso anti-tecnologia, então? De forma alguma. Pelo contrário, o texto aponta que essas ferramentas podem ser educacionais e extraordinárias. Tá, mas deve ter um porém aí. E tem. O ponto de inflexão é a necessidade de um filtro absurdamente rigoroso. O documento adverte que existe uma verdadeira avalanche de materiais que prejudicam a mente e a moral.
Uma avalanche é uma boa palavra para a internet hoje. É. E eles fazem um alerta muito específico contra o consumo excessivo de ficção e de entretenimento sensacionalista. Mas espera aí, eu preciso questionar isso. Manda. Ler um romance de ficção ou assistir a um drama bem roteirizado na televisão não é apenas uma fuga inofensiva? Por que o manual de 2025 traz uma visão tão dura sobre a ficção? Eles são bem enfáticos nisso. Sim, o texto diz que o hábito de devorar essas histórias incapacita a alma para a contemplação dos grandes problemas do dever. É uma frase de peso. Demais. Incapacita a alma soa como um dano quase irreparável. Por que é algo tão drástico? Soa drástico mesmo, mas o argumento deles é fundamentado numa observação psicológica muito aguda. Quando a pessoa consome narrativas sensacionalistas de forma passiva e contínua, ela submete o cérebro a picos artificiais de emoção constante. Ah, os famosos picos de dopamina. Exato. É um ciclo de recompensas baratas. E ao criar um mundo interno de aventuras desenfreadas, resoluções mágicas e permissividade moral, a vida real acaba perdendo o brilho. Inevitavelmente passa a parecer monótona. Cinza, exaustiva. A realidade não consegue competir com a ficção. Ah, então é um problema de contraste. A vida real não tem aquela trilha sonora épica de fundo, nem cortes de câmera rápidos para manter a nossa atenção o tempo todo. Exatamente. Você pegou o ponto. O manual afirma que esse tipo de consumo cria um desgosto pelos deveres práticos da vida. Faz sentido. Lavar a louça ou ouvir o desabafo de um amigo não dá a mesma adrenalina que salvar o mundo num videogame. E as exigências reais do cristianismo, tipo o serviço ao próximo, a compaixão silenciosa, a paciência com os defeitos dos outros e a disciplina moral, exigem um esforço contínuo. É um trabalho de formiguinha. Aham. E não oferecem aquela injeção imediata de satisfação que um filme de ação oferece. É por isso que o manual contrapõe essa avalanche de mídia com a necessidade imperativa do estudo da Bíblia e da oração. Como se fosse um antídoto. Uma âncora, na verdade. O silêncio e a meditação seriam a única forma de impedir que a mente seja arrastada por esse dilúvio de estímulos, recalibrando aquele paladar mental que você mencionou antes para as coisas espirituais. Nossa, faz todo sentido. É brilhante se você pensar bem. Se a mente é o software que roda a nossa consciência, faz sentido que ela exija um firewall super rigoroso para bloquear essas entradas destrutivas. Uma analogia perfeita. Mas a gente sabe que nenhum software roda no vazio, né? Ele precisa de um hardware. E se a mente se precisa ser tão brindada assim, o corpo físico, que é a máquina que sustenta essa mente, não pode ser deixado de lado. E não é. Definitivamente não é. O que nos leva à forma como eles encaram o corpo. E isso é um verdadeiro divisor de águas na teologia deles. Porque para essa comunidade não existe aquela dicotomia clássica da filosofia grega, sabe? Aquela ideia de que o corpo é ruim e a alma é boa. Essa mesma, onde a alma é vista como algo puro que está aprisionado num corpo físico sujo e irrelevante. Para eles, o ser humano é visto de forma integral e unificada. Tudo conectado. O manual diz textualmente que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e estabelece uma relação de causa e efeito direta. Tipo o quê? Tanto o vigor mental quanto o espiritual dependem fortemente da saúde física. Basicamente, o que afeta a biologia de uma pessoa afeta a teologia dela. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu tô muito curiosa com essa parte. É onde a teoria encontra o chão da fábrica. Porque a grande maioria das pessoas na nossa sociedade ocidental vê a religião como algo puramente etéreo. Uma coisa de domingo de manhã. Exato. Algo que acontece só na esfera das ideias, das crenças íntimas ou dos cânticos na igreja. Então eu pergunto pra você, o manual realmente sugere que a vitalidade espiritual de alguém, tipo a capacidade dela de ouvir a voz de Deus, está diretamente atrelada ao que ela escolhe colocar no prato na hora do almoço? Sem tirar nem pôr. Isso não é misturar demais as estações. É que para eles não existem estações separadas. O prato de comida e o altar de oração fazem parte rigorosamente do mesmo ecossistema. Caramba! A chamada reforma de saúde é apresentada no manual como inseparável da mensagem religiosa. Eles instruem os membros a praticarem exercícios físicos, a cuidarem até da respiração.
e de forma muito incisiva a adotarem uma dieta saudável. Eles entram em detalhes sobre o que comer? Sim, eles recomendam fortemente uma dieta basicamente vegetariana. O argumento é que frutas, cereais e verduras preparados da forma mais natural possível constituem o regime ideal. Nada de ultraprocessados, pelo jeito. Longe disso. E além da dieta, existe a exigência de abstinência total, zero tolerância para álcool, tabaco em qualquer forma e, claro, o uso de drogas ilícitas. O que é muito curioso, né? Porque nos dias de hoje, com a ciência validando aquele eixo intestino-cérebro, os benefícios absurdos de dietas baseadas em plantas e os danos cognitivos comprovados do álcool e do tabaco, A medicina cansou de comprovar isso. sim. Então, esse texto parece, na verdade, um projeto super moderno de biohacking para longevidade e clareza mental. E a ciência moderna definitivamente tem endossado muitas dessas práticas sob esse guarda-chuva da medicina preventiva. Aham. Mas o porquê do manual vai além do desejo secular de viver até os 100 anos com a pele boa e a mente afiada. Tem um propósito maior. O objetivo final é a temperança. É colocar o corpo e a mente nas condições fisiológicas mais favoráveis para resistir a impulsos destrutivos e estar apto para o serviço divino. Sensacional. E a intencionalidade deles não para naquilo que entra pela boca. Ela dita também o que cobre esse corpo. As roupas. Exato. A questão do vestuário modesto. Essa é sempre uma área minada, né? Regras sobre roupas historicamente geralmente carregam um estigma gigantesco de controle ou de um puritanismo meio exagerado, principalmente em cima das mulheres. É um assunto muito delicado mesmo. Como o texto de 2025 aborda o vestuário sem soar como, sei lá, um catálogo de moda ditatorial do século XIX? A abordagem deles é focada em princípios, não em regras de alfaiataria específicas. Os princípios são a simplicidade e a modéstia. E a explicação mecânica por trás disso vai muito além daquele puritanismo controlador que a gente imagina. Então tem uma base lógica também. Tem. A orientação para evitar a exibição ostensiva, aquelas tendências extremas e passageiras da moda, cosméticos extravagantes e o uso de joias atua como uma proteção deliberada. Proteção contra o quê? Contra a influência corruptora do mundo, o orgulho, a vaidade. E sobre as joias, não pode usar nem aliança. Tem uma exceção. A exceção que o texto faz é puramente cultural. A aliança de casamento é permitida naqueles países onde ela é estritamente um sinal de virtude e compromisso. Entendi, onde não usar seria visto como algo desonroso. Exatamente. Mas, no geral, a rejeição às joias e à ostentação é, no fundo, um posicionamento super profundo contra a economia da atenção. Olha, eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Muda a perspectiva, não muda? Muda tudo. Então a rejeição ao ouro e às roupas de grife não é apenas um não pode religioso arbitrário. Não, é algo bem pensado. É uma recusa ativa em participar do jogo de status da sociedade capitalista. É como se eles dissessem, olha, nós rejeitamos a necessidade de sinalizar riqueza ou de chamar a atenção artificial para os nossos corpos físicos. Perfeito. A verdadeira beleza, como o próprio texto ressalta, deve ser o espírito manso e tranquilo, e não o preço da sua jaqueta. E isso é uma postura totalmente anti-status. Precisamente. O manual faz um paralelo histórico brilhante aqui. Ele aponta que a vida de Jesus apresentava um contraste radical com a ostentação e o materialismo da época dele. E olha que o Império Romano era o mestre da ostentação. Sem dúvida. Da mesma forma, a simplicidade dessa comunidade hoje no vestir deve contrastar nitidamente com a exibição mundana moderna. E essa lógica da simplicidade permeia tudo. Ela se estende até para cerimônias que normalmente são marcadas pelo excesso. Tipo o quê? Casamentos. Casamentos e formaturas. O manual aconselha fortemente que não se deve ter gastos extravagantes nessas ocasiões. Uau! Então a simplicidade não é uma regra aplicada apenas nas terças-feiras para ir ao supermercado. É literalmente uma lente através da qual se vê o mundo e todas as celebrações. É um filtro constante. Nossa, isso é um projeto de vida absolutamente coeso. A gente já entendeu como eles administram as portas de entrada da mente com a mídia. Sim, o software.
E já entendemos como gerenciam o hardware físico através da dieta e até a interface visual com essa rejeição ao status nas roupas. Tá tudo mapeado. Mas ainda falta entender como eles gerenciam o recurso mais finito e implacável da experiência humana, que é o tempo. E aqui, minha amiga, a gente entra no coração absoluto da identidade dessa comunidade. A arquitetura do tempo deles, que é inteiramente centralizada na observância do sábado. O famoso sábado adventista. Isso. Para eles, o 7º dia da semana, que vai certinho do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, é tratado como um verdadeiro santuário no tempo. Um santuário que você não entra caminhando, mas esperando o relógio bater. Exato, uma catedral feita de horas, não de tijolos. O texto não descreve o sábado apenas como um dia de folga comum no calendário trabalhista. Não é um feriado qualquer. Não. É um memorial contínuo do poder de Deus, tanto na criação quanto na redenção. O manual trata isso como um presente, um sinal visível de graça inserido no próprio relógio da humanidade. Então, o que tudo isso significa na vida prática? Porque, olha, para quem está mergulhado na nossa cultura contemporânea do excesso de trabalho... Aquela cultura do burnout glorificado. Essa mesma. Aquela exaustão onde a pessoa se sente literalmente culpada se não estiver sendo produtiva ou adiantando algo do trabalho o tempo todo. A ansiedade de domingo à noite. Nossa, nem me fale. Para essas pessoas, a ideia de um hard reset obrigatório soa maravilhosa, soa como um alívio. Mas eu tento me colocar no lugar de quem vê isso de fora. O que você acha que eles pensam? 24 horas inteiras sem nenhum trabalho secular, sem abrir uma planilha de Excel, sem consumir entretenimento secular, sem poder ir ao shopping gastar um pouco, sem assistir a um jogo de futebol decisivo no sábado à tarde. É um corte brusco na rotina normal. Muito brusco. Isso não acaba se tornando sufocante? A experiência não se resume a ficar sentado em silêncio numa igreja de braços cruzados, tentando não fazer nada de errado por 24 horas? É uma preocupação válida. Mas, se conectarmos isso ao quadro geral da filosofia deles, a resposta é um sonoro não. Não é sufocante. Não. O manual de 2025 é extremamente cuidadoso em desmistificar essa ideia de um dia sombrio, opressivo ou chato. Na verdade, é uma instrução expressa para quem é pai ou mãe, dizendo textualmente: não devemos ensinar a nossos filhos que não devem estar alegres no sábado. Ah, então a alegria é uma regra? O texto alerta repetidamente que o sábado não se destina a ser um período de inatividade inútil e entediante. Ninguém tem que ficar olhando para o teto. Pelo contrário, encoraja-se de forma muito ativa o contato com a natureza. E para parques, florestas, o que remete ao próprio método de ensino de Jesus, certo? Perfeito. O manual cita exatamente isso, que Jesus costumava ensinar ao ar livre, passeando perto de lagos e montanhas com os discípulos. Quebrando aquele clima pesado de sinagoga. Exato. A suspensão absoluta do trabalho secular e do entretenimento comercial tem um propósito muito claro para eles. É liberar energia e tempo. Criar espaço. É um redirecionamento ativo. Ao desligar a máquina implacável de produtividade e consumo que engole a gente a semana toda, o indivíduo finalmente tem largura de banda mental, sabe? Para respirar de verdade. Para respirar, para comunhão real com a família. Para sentar e admirar a natureza de verdade. E, claro, para se conectar com o divino. A ideia central é deixar de lado as preocupações corriqueiras, aquelas que geram ansiedade, para, por exemplo, visitar os doentes, ajudar quem está necessitado e focar em construir relacionamentos profundos. Muito mais voltado para o outro. E para o descanso pleno. E claro, a gente não pode esquecer que existe um momento do culto congregacional no santuário físico. Aí sim, o manual estabelece padrões de altíssima reverência. Tem regras de conduta para a igreja? Sim, eles pedem silêncio no santuário antes do culto começar, para preparar a mente, e orientam a evitar conversas vulgares, negócios ou risos soltos dentro da igreja. Tá, isso não é para transformar o ambiente num velório triste, mas para criar uma espécie de barreira acústica e espiritual contra o caos que está lá fora. Uma definição excelente.
É a criação deliberada de um espaço onde o sagrado ainda tem peso, onde ele tem gravidade. Contrastando com um mundo moderno onde absolutamente tudo é tratado com ironia, cinismo ou barulho, né? Exatamente. Resgatar a reverência. O que me leva a uma tensão inevitável aqui na nossa análise. Olha só, se alguém tem uma vida interna tão milimetricamente estruturada, com o corpo restrito a regras rígidas de dieta e vestuário, e um dia da semana que é sagrado e inegociável. É um muro de contenção bem alto. Sim. Como essa pessoa interage com a sociedade secular do lado de fora dessa bolha? Qual é a fronteira de contato com o resto do mundo? Porque eles não moram numa vila isolada. Uma ótima pergunta. O manual aborda essa fronteira com a comunidade civil de forma muito pragmática. A igreja espera que os membros sejam cidadãos admiráveis. Pagando impostos em dia, essas coisas. Muito mais que isso. O texto incentiva o apoio à ordem social, a busca ativa pelo bem comum e a defesa firme da justiça nas comunidades e cidades onde eles vivem. Eles têm que ser relevantes para a sociedade. Sim, a instrução central ali ecoa aquela velha máxima de Jesus: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No entanto, e aqui tem um limite claro, o mesmo documento é categórico ao aconselhar que os membros se mantenham completamente afastados de conflitos políticos e partidários. Nossa, o que é uma corda bamba terrível de se caminhar hoje em dia, né? Quase impossível. É exigido que a pessoa apoie a justiça social, que seja um bom cidadão, mas sem se sujar na lama das polarizações partidárias que literalmente definem a sociedade moderna hoje. É pedir para estar na chuva sem se molhar. Eles buscam uma neutralidade partidária rigorosa para não dividir a comunidade interna deles. Faz sentido politicamente para a igreja, mas eu acho que essa fronteira fica ainda mais evidente e talvez seja o ponto mais polêmico para as pessoas de fora, quando o manual passa a falar sobre o entretenimento. Ah, sim. O choque cultural é grande aí. Porque, olha, pede-se que sejam cidadãos atuantes no mundo, certo? Mas eles retiram o próprio apoio financeiro e a própria atenção do entretenimento que literalmente molda a cultura popular global. Como o documento justifica essa separação tão drástica? Isso levanta uma questão importante, que é a distinção cirúrgica, quase acadêmica, que o manual faz entre recreação e entretenimento. Para mim, as duas palavras eram sinônimos. Para a cultura secular são, mas para eles não. A recreação é definida como algo altamente positivo. É a revitalização intencional e saudável das energias. Dar uma caminhada no parque. Exato. Caminhar na natureza, praticar esportes coletivos mais leves, passar um tempo de qualidade conversando com amigos num ambiente que edifica. É algo que literalmente recria as energias físicas e mentais para o trabalho e para a vida. Tá, e o entretenimento mundano? Já as diversões populares em massa, a indústria do entretenimento, são categorizadas essencialmente como ferramentas de alienação. E o texto não poupa detalhes sobre o que deve ser evitado, não é? Um leitor moderno, desavisado, poderia olhar para a lista de proibições e achar que viajou no tempo, de volta para o século XIX. O documento lista práticas bem específicas mesmo. Ele condena idas a certos teatros e óperas, o baile de máscaras, o jogo de cartas e a dança social. Nada de balada no fim de semana. Zero balada. E a explicação deles para isso não é baseada num moralismo arcaico só por ser tradicional. A base é a proteção daquela capacidade cognitiva e moral que a gente falou no começo. Voltou para o filtro da mente. Isso. A dança social, por exemplo, é descrita não como um exercício físico inocente, mas como uma prática que frequentemente derruba as barreiras dos princípios morais. E o argumento mais profundo do manual, a crítica principal deles, é que a mídia e a indústria de entretenimento comercial quase sempre dramatizam, glamorizam ou banalizam os males da humanidade. Violência como espetáculo. Exato. A violência, o adultério, a desonestidade, o crime, tudo vira pipoca e diversão. O que nos leva de volta redondinho para o primeiro ponto da nossa conversa. Como assim? Se a pessoa aceitou a premissa de transformar o próprio coração na tal morada de Cristo e adotou uma dieta mental super rigorosa, consumir dramatizações de crimes violentos ou dar risada da banalização do pecado numa comédia de stand-up no sábado à noite seria uma contradição insustentável.
Perfeito. É uma sabotagem interna. Sim. É um ataque direto e frontal à neuroplasticidade moral que eles tentam construir ao longo de toda a semana. Seria jogar o trabalho no lixo. Rasgar o projeto de vida. E eu sei que a música também entra nesse filtro rigoroso, de uma forma que desafia bastante a nossa cultura atual, né? Sem dúvida. A música é tratada num manual com um respeito gigantesco. O texto descreve a música como uma das mais nobres formas de arte, uma ferramenta singular que é capaz de elevar a mente e despertar a mais pura devoção no ser humano. Um poder enorme. Mas é exatamente por ter esse poder brutal de acessar os centros emocionais mais primitivos do nosso cérebro que a música degradada é vista como algo letal para a moralidade. E o que eles consideram música degradada? O manual adverte diretamente contra o uso de melodias com características de jazz, rock ou ritmos híbridos, especialmente em contextos sagrados. Nada de bateria pesada na igreja. Não. E além do ritmo, eles rejeitam vigorosamente letras que sejam fúteis, vulgares ou triviais em qualquer contexto da vida. O foco da regra é garantir que o ritmo vibrante não se sobrepõe à mensagem intelectual e espiritual, preservando a nobreza e a elevação constante dos pensamentos. Olha, eu confesso que ler uma diretriz oficial de 2025, do século XXI, que ainda condena nominalmente ritmos como o jazz e o rock, me fez parar por um segundo. Chama muita atenção, né? Chama. A primeira reação instintiva de quem lê isso hoje é pensar, bom, isso é apenas bagagem cultural dos anos 1950 que algum comitê esqueceu de atualizar no manual. É a crítica mais comum que eles recebem. Mas, ouvindo a sua explicação sobre o poder do ritmo sobre as emoções humanas e a necessidade deles de manter uma atmosfera imune ao apelo sensorial comum e imediatista do mundo, dá para entender a coerência interna do raciocínio deles. Faz sentido dentro do sistema deles. Muito. Mesmo que a sociedade secular discorde frontalmente de que o rock seja um problema, a lógica deles se sustenta dentro da premissa que eles criaram. E essa é a chave principal para ler e entender um documento como esse. Você pode discordar das aplicações específicas deles sobre a bateria ou a dança, mas a consistência filosófica do todo é inegável. Não tem ponta solta. Não tem. Toda essa vasta estrutura de separação em relação ao mundo contemporâneo, seja rejeitando vícios, adotando dietas específicas, evitando modas ostensivas para não sinalizar status, ou filtrando entretenimentos e ritmos musicais, nada disso é um fim em si mesmo. O objetivo final que esse capítulo 13 propõe é manter as capacidades físicas, morais e espirituais do indivíduo no seu mais alto nível de funcionamento possível. Um treinamento de elite. E tudo isso para quê? Tudo isso para uma missão muito maior. Eles querem preparar a si mesmos e a comunidade ao redor para o evento que eles consideram o grande clímax da história humana. Que é o retorno de Cristo. Exatamente. É a preservação mais rigorosa possível para o propósito mais elevado que eles conseguem conceber nas mentes deles. Uau! O que amarra perfeitamente todos os fios que nós puxamos aqui na nossa conversa de hoje. Lendo e analisando as engrenagens desse manual, fica muito claro que não estamos diante de um mero código de vestimenta antiquado ou de um livrinho de regras punitivas de uma instituição religiosa. Reduzir a isso seria um erro gigante de interpretação. Seria. O que a gente tem aqui é um ecossistema completo de sobrevivência existencial. É uma teologia intensamente aplicada que se manifesta de forma absurdamente prática no que está no prato do café da manhã da pessoa, em como o tempo precioso dela é gasto no final de semana com a família e no que está tocando nos fones de ouvido dela durante uma caminhada. A religião encarnada no cotidiano. Sim. Eles não estão apenas tentando ser boas pessoas moralmente. Eles estão, na verdade, arquitetando e mantendo uma contracultura radical e superintencional bem no meio de todo esse nosso barulho moderno. Uma contracultura que, convenhamos, exige um nível de disciplina e de intencionalidade que pouquíssimas filosofias ou terapias seculares de hoje conseguem inspirar na população atual. Quase nenhuma. E que, de forma muito pragmática, querendo ou não, acaba blindando seus membros contra muitas das mazelas modernas. Depressão, ansiedade digital, doenças de estilo de vida.
E isso me traz a um pensamento que ficou martelando na minha cabeça durante toda a nossa exploração e que eu quero deixar como uma provocação final para a reflexão de quem nos ouve. Por favor. A gente vive hoje na era do desfoque total. As fronteiras simplesmente evaporaram da nossa vida. O estresse do trabalho invade o momento sagrado de lazer, piscando na tela do celular. A vida pública se dissolve completamente na vida privada através das redes sociais. E o fluxo insano de consumo de informação digital simplesmente não tem mais um botão de desligar. A gente está sempre ligado. Sempre. O resultado inevitável disso é essa epidemia global de ansiedade, uma perda de atenção generalizada e uma exaustão coletiva profunda que todo mundo está sentindo. E aí eu me pergunto e deixo a pergunta para o ar. O que a nossa sociedade secular, super livre, hiperconectada e que se orgulha tanto de ter quebrado todas as regras antigas, poderia aprender com uma comunidade que desenha limites tão rígidos e absolutos ao redor de suas vidas? É o grande paradoxo moderno. A liberdade absoluta moderna versus a disciplina estruturada. E quem parece estar mais saudável no final? Exato. Será que essa vida de separação estruturada, que para um olhar superficial lá de fora pode parecer apenas restritiva e controladora, não seria, no fundo, um dos projetos comunitários mais avançados de resiliência e saúde mental que a gente tem operando hoje no planeta? Fica aí o questionamento para quem está ouvindo a gente. É de se pensar. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em ter o poder de consumir tudo o tempo todo, mas sim em ter o poder estrutural e uma comunidade de apoio forte para finalmente conseguir dizer não. Uma reflexão fortíssima para encerrar nossa conversa. Muito obrigada a todos que dedicaram seu tempo para nos acompanhar nesta exploração profunda e instigante. Foi fascinante desvendar esses conceitos todos e pensar nessas engrenagens para quem esteve conosco até agora. Muito obrigado a quem nos ouviu e até a próxima oportunidade de analisar algo assim. Isso aí. Até a nossa próxima análise aprofundada.